eu me chamo Raíssa. Estamos aqui no Jornal Central para falar um pouco sobre a região do Centro-Oeste. Convidamos a Ana Paula, que veio diretamente do Cuiabá, para dar uma palhinha sobre o seu sotaque. Bom, a gente tem um sotaque muito nosso. A gente gosta de falar chuva, laranja. É isso. Eu não tenho mais. Fale mais um pouco. Jeito. Caju. Então vocês trocam o CH pelo que seria o D, DJ. DJ, o R, o J. R fechado. Uhum. E me fale um pouco sobre as vestimentas de lá também. A gente não tem muito, assim, um negócio pra se vestir. A gente gosta de uma calça jeans, um couro, um chapéu, um cinto, uma bota, né, de borracha. Podemos ver pelo seu incrível jeito de se vestir que vocês têm um jeito bem peculiar de lá. Ah, obrigada. Nada. Tem mais algo a dizer? Apagão. Então é isso. Muito obrigada. Nada. Até a próxima. Bom, Deus abençoe. Muito obrigada, Ana, pela sua entrevista. Agora, para aprofundarmos um pouco mais sobre a região, chamaremos a Isadora, que irá nos falar um pouco sobre a arte do Centro-Oeste, como as danças, as músicas, o artesanato, mitos e lendas da região. Bom dia, eu sou a Isadora e eu vou falar um pouco sobre a cultura do Centro-Oeste. E as danças mais populares é o Siriri e o Cururu. A dança Siriri é de cunho religioso, é dançada por homens e mulheres, inclusive crianças, ao som do ganzá, do mocho e da viola de coxo, onde ao dançar os participantes parecem estar fazendo brincadeiras indígenas. A dança cururu é dançada exclusivamente por homens, ao som da viola de mocho, do reco-reco e do ganzá, bem como do desafio dos repentistas, herança dos milagres paulistas. Também de cunho religioso, está presente especialmente nas festas do Divino Espírito Santo. E as músicas do Centro-Oeste, quais seriam? Bom, as músicas mais populares é música sertaneja, um modão de viola, rasqueado e rock. Você pode me falar um pouco sobre os artesanatos da sua região também? Bom, o artesanato ele é bastante influenciado pela cultura indígena e os principais, que são os mais famosos, mais conhecidos, é a cerâmica e o entalhe de madeira. Uma das coisas que mais chama atenção também são os mitos e as lendas de lá. Bom, os mitos e as lendas mais conhecidos é o pé de garrafa e o Ramãozinho. Basicamente, o pé de garrafa ele é representado por um ser que vive no mato e que seu corpo ele é coberto por pelos e que ele possui uma perna só e que no lugar do pé dele tem uma garrafa. E dizem bem assim que ele é capaz de atingir o umbigo das pessoas para matar pelo fato que seria a parte mais sensível do corpo. E o Ramãozinho, ele é representado por um menino muito mal criado, que maltrata os animais, as plantas, maltrata as pessoas. E ele ficou muito conhecido pela história que ele inventou uma mentira para o seu pai. Ele acabou matando a sua esposa, a mãe de Romãozinho. E Romãozinho, em vez de ficar triste com a notícia, deu risada. Achou muita graça. Muito obrigada pela sua entrevista, Canholi. Até a próxima. Agora, falando um pouco sobre as comidas típicas da região do Centro-Oeste, iremos passar para a Natália, direto da sua cozinha em seu restaurante lá em Brasília, que irá falar sobre 2 pratos mais típicos da região. Olá pessoal, me chamo Natália e eu vim falar um pouco sobre as receitas do Centro-Oeste. Começando pela sopa paraguaia, que ela é de origem do Paraguai, com influência indígena, por conta que o Paraguai faz divisa com o Brasil. Tanto que dizem que foram os índios Guarani que criaram essa receita. Quando essa receita foi criada, consistia em um caldo de milho ralado. E uma curiosidade é que ela não é uma sopa.
O que fez essa receita não ser uma sopa é que o primeiro presidente do Paraguai, Carlos Antônio Lopes, que adorava essa sopa que os índios faziam na época, pediu para que o seu cozinheiro fizesse essa receita. Só que o cozinheiro de Carlos não conseguiu acertar a receita. Ele acabou colocando milho a mais do que deveria. Então, meio que essa receita ficou mais sólida, endureceu mais. Mas Carlos Antônio estava muito feliz que o cozinheiro dele tinha feito a receita para ele. E mesmo assim, ele decidiu comer mesmo assim. E ele adorou, ele preferiu bem mais do que a sopa líquida em si. Então, ele deu o nome de sopa paraguaia. Eu vou falar um pouco dos ingredientes que vai na receita e o passo a passo. Bom, os ingredientes são 3 ovos inteiros, 2 copos de leite, 2 xícaras e meia de fubá, 150 gramas de queijo, 1 colher de sal, meio copo de óleo, 1 cebola grande ou 2 cebolas mais ou menos pequenas picadas, 1 colher de fermento em pó. Esses são os ingredientes. E o modo de preparo é que primeiro você bate tudo no liquidificador, os ovos, o sal, o leite, o óleo e o fubá. Depois junta a cebola, que já vai estar fritinha, né? O queijo e o fermento. E bata por alguns minutos na mão mesmo, para que só se misturem totalmente. E que fique e é bom que fique uns pedacinhos de cebola no meio, sabe? Para dar um gostinho a mais. Se preferir, pique bem a cebola e o queijo e não bata no liquidificador. Apenas misture na massa. Isso vai de você. Você pode picar e misturar na mão ou você pode bater no liquidificador. Tanto faz, isso vai a teu critério. Depois você vai pegar essa receita e colocar no forno a 180 graus até que você vê que tá assada. Ela vai estar com uma leve cor dourada em cima, então ela já vai estar assada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre uma receita doce do Goiás, muito famosa lá também, que é o mané pelado. A história de origem dessa receita vem de um vendedor ambulante, que ficou famoso no Goiás por conta que ele vendia seus bolos de mandioca na rua. Só que quem fazia seus bolos era a sua esposa. E esse cara se chamava Manuel, só que ele tinha o apelido de Mané. E no Goiás fazia muito calor naquela época. Ainda faz muito calor, né? Então ele vendia seus bolos sem camiseta. Então o pessoal começou a apelidar ele de Mané Pelado. E pegou a gíria, o nome, na receita. Então é basicamente isso. Era um cara que vendia os bolos sem camisa na rua, porque era muito quente. E esse foi o nome que ficou na receita. Eu vou falar um pouco dos ingredientes dele. Eles são bem simples, os ingredientes também. É um prato de mandioca crua ralada, um prato de queijo ralado, 2 colheres bem cheias de margarina, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 6 ovos, 1 colher de fermento em pó. É basicamente a receita, os ingredientes. E agora, para o modo de preparo, ele é bem simples, bem fácil. Primeiro você tem que misturar todos os ingredientes e depois colocar em uma forma grande e untado. E em seguida, leve para assar no forno médio, até que espete o palito e saia limpo. Vai depender muito do seu forno, se vai deixar meia hora, se vai deixar 40 minutos, 45. Mas a dica é você espetar com o palito e ele sair limpo. Quer dizer que o bolo já vai estar cozido. Tenho certeza que esses pratos devem ser maravilhosos. Muito obrigada, Natália, e até a próxima. Agora vamos entrevistar a Hilary, que veio diretamente do Goiás, para nos falar um pouco sobre as 5 festas mais populares da região do Centro-Oeste. Bom dia, me chamo Hilary e vou falar sobre 5 festas típicas da região Centro-Oeste. A primeira delas é a Procissão do Fogaréu. Tem a Exposição Nacional das Orquídeas, a Festa Divino Pai Eterno, a Congada de Catalão e as Cavalgadas. Exposição Nacional das Orquídeas é uma festa representada por cores, beleza e muita exuberância, localizada em Piracanjuba, realizado há mais de 2 décadas no terceiro final de semana do mês de maio. O evento reúne colecionadores e vendedores de orquídeas do Brasil e do mundo. Os expositores trazem anualmente cerca de 25 mil flores dos mais diversos pontos do mundo. Procissão do Fogaréu é uma festa realizada há mais de 260 anos na cidade de Goiás, terra da poetista Cora Coralina. A procissão é feita na Semana Santa, encenando a perseguição de Jesus Cristo. À meia-noite da quarta-feira de cinzas, todas as luzes da cidade se apagam
e 40 pessoas encapuzadas iniciam um caminho pelas ruas, da Igreja da Boa Morte até a Igreja do Senhor dos Passos. Pelo caminho, cantam as canções oitocentistas, acompanhados de centenas de fiéis. A procissão de Jesus Cristo é representada por um toque de um clarim, e a sua morte, o sermão do bispo local. A festa do Divino Pai Eterno é uma das mais importantes celebrações religiosas do país. Teve início em 1840, quando moradores do Arraial de Barro Preto encontraram uma medalha de barro que ilustrava a coroação de Nossa Senhora pela Santíssima Trindade. Com o tempo, a medalha deu lugar à imagem esculpida pelo artista plástico Veiga Vale. A festa acontece entre a última semana de junho e o primeiro domingo de julho, carregando a figura de carros de boi que partem de diversas regiões do estado, rumo à Basílica de Trindade. Congado Catalão é uma das festividades mais antigas de Goiás. Acontece há mais de 125 anos e tem origens africanas. Dividida em religiosa e folclórica, grupos de dançarinos chamados congos dão início às atividades. Eles se reúnem na igreja de Nossa Senhora do Rosário e saem pelas ruas no segundo domingo de outubro, trazendo missas, procissões, terços, apresentações de músicas e danças e visitas à casa dos moradores pioneiros. A festividade reúne cerca de 1,3 mil dançarinos. Cavalgada tradicional. A festa de Pirenópolis, cidade histórica a 120 km da capital Goiânia. As cavalgadas são representação da batalha medieval entre os cavaleiros cristãos, vestidos de azul, e os mouros, vestidos de vermelho. Realizada ao ar livre, a festa tem duração de 3 dias, representando no encerramento a vitória cristã e a conversão dos mouros ao cristianismo. Além de Pirenópolis, as cavalgadas também são ensinadas em Palmeiras de Goiás, também representando a luta de Carlos Magno, imperador dos francos e seus aliados, investindo da Igreja Católica contra os sarracenos, povos bárbaros que haviam invadido a Península Ibérica. Muito obrigada, Hilary, pela sua entrevista. Até a próxima. De nada. Agora, convidamos uma geógrafa aqui do Sul mesmo para falar um pouco sobre os aspectos físicos, econômicos e sociais da região do Centro-Oeste. Bom dia. A região Centro-Oeste é dividida em 4 estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O clima da região Centro-Oeste é predominante tropical. Possui 2 estações bem definidas, sendo uma seca e outra úmida, com ocorrência de precipitações. O relevo da região é formado por 2 grandes estruturas planálticas, Planalto Central e Planalto Meridional, além da maior planície inundável do mundo, a Planície do Pantanal. No Centro-Oeste estão localizadas importantes formações de chapadas, como as Chapadas do Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. Já em relação à hidrografia, as bacias hidrográficas do Centro-Oeste são Amazônia, Platina e Tocantins-Araguaia. Os principais rios que cortam a região são os rios Paraná, Paraguai, Tocantins e Araguaia. Sua vegetação é composta pelo Cerrado, o Pantanal e uma pequena faixa da floresta amazônica. Sua área territorial é cerca de 1.612.000 metros quadrados. Em razão de sua localização geográfica, o Centro-Oeste foi uma das últimas regiões a serem exploradas pelos portugueses. Os primeiros registros da exploração do território foi por meio das incursões dos bandeirantes, que partiram de São Paulo em busca de jazidas minerais de alto valor, como o ouro. A população do Centro-Oeste é composta por 16.504.303 habitantes. O estado mais populoso da região é o Goiás, já o estado com menor população absoluta é o Mato Grosso do Sul. No que toca à população relativa, o Distrito Federal apresenta maior densidade demográfica. Já o Mato Grosso, em razão da sua grande área territorial, apresenta menor valor de densidade demográfica. A economia do Centro-Oeste está altamente concentrada nas atividades primárias, sendo que é a região principal produtora de grãos do país, com destaque para a soja. Além desse produto, a agricultura centro-oestina está baseada no cultivo de algodão, sorgo, milho, feijão, cana-de-açúcar, tomate e girassol. Já a pecuária está voltada para a criação de rebanhos bovinos, além das práticas de suinocultura e de avicultura. Por sua vez, no extrativismo destacam-se a produção de madeira e a extração mineral, que se concentra na exploração de níquel, ferro e ouro. O setor secundário está amparado, principalmente nas atividades primárias,
Desse modo, as agroindústrias que beneficiam os produtos primários compõem o quadro industrial do Centro-Oeste. Nesse cenário, destacam-se a produção de ração, insumos agrícolas, alimentos, laticínios e celulose. Contudo, em alguns pontos da região, como as cidades de Anápolis e Catalão, a atividade industrial está voltada para os ramos como farmacêutico e automobilístico. Por fim, o setor terciário é formado pelas atividades de comércio, em especial nos grandes centros urbanos da região. O funcionalismo político também é um importante gerador de riquezas para a região, com destaque para a cidade de Brasília. Além disso, o turismo é muito importante para a economia de algumas regiões do Centro-Oeste, como o ecoturismo na cidade de Bonito e em todo o Pantanal, e também o turismo histórico e religioso recorrente nas cidades do interior de Goiás. Muito obrigada, Elissa, pelas informações. Até a próxima. Queria agradecer a todos que participaram. Foi uma entrevista muito boa. E é assim que a gente encerra o Jornal Central. Até a próxima.